Boa tarde para todos. Gostaria de apresentar a professora Maria Luísa Bissotto, que vai fazer uma palestra para vocês sobre esse tema: quando comer ou não comer se torna um comportamento de risco. Essa palestra faz parte do Momento Cultural SANS. Então, o pensamento contrafactual é aquele que se estabelece quando eu tomo uma decisão e o resultado é contrário ao que eu esperava que tivesse acontecido, ou às crenças que eu tinha quando eu fiz a decisão. Então, por que contrafactual? Porque ele é contra os fatos. Tá? E tem muitas discussões assim, se ele é espontaneamente, se ele emerge espontaneamente ou se ele tem que ser provocado. Na verdade, os dois. No primeiro momento, ele parece que surge espontaneamente. Eu tomei uma decisão, deu errado. Daí a pergunta que vem é, se ao menos eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito daquele outro jeito, não falei que a gente pensa nisso umas 1000 vezes por dia, de chegar atrasado na escola, as conversas que a gente tem no corredor depois de uma prova, né? Porque tem ali as decisões que eu tenho que tomar, o que eu vou responder. Né? Então é isso. Se eu tivesse estudado mais, né? Se eu tivesse não saído ontem, não ido para a balada, tivesse ficado estudando aquele capítulo, então tudo isso compõe os pensamentos contrafactuais. Ele é importante porque quando eu tomo esse choque, eu tinha feito uma decisão e essa decisão deu errado. Tá? Na hora, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito diferente, quando eu elaboro esse tipo de pensamento, em termos condicionais, eu reconstruo uma cadeia de eventos. Eu vou encadeando eventos que desembocaram naquela minha decisão. Então, se eu tivesse saído mais cedo de casa, se eu tivesse estudado mais, e por aí vai. Esse estabelecimento dessas sequências de ações, como a gente vai ver no decorrer da apresentação, é importante por quê? Porque eu recorto nas muitas coisas que eu fiz que desembocaram numa decisão, aquelas que eu considero mais relevantes. O problema é que esse encadeamento nem sempre ele é lógico-racional, ou segue os princípios da racionalidade lógica. Eu posso tomar como relevante eventos que, na verdade, não são. Por que isso é importante? Porque daí, esse potencial que o pensamento contrafactual teria de reconduzir os rumos de decisões futuras, pode sair de novo errado. Então, ao mesmo tempo que o pensamento contrafactual me permite reconstruir uma cadeia de eventos que me permitiriam tomar decisões melhores, se eu reconstruo essa cadeia de eventos de uma maneira errônea, colocando variáveis centrais quando na verdade elas não são periféricas, eu não vou, vamos dizer, entre aspas, aprender a tomar decisões melhores. Então, ele por si não garante isso. Por emergirem em situações que são, muitas vezes, vitais para o sujeito e que deram errado, situações que mexem com as perspectivas de vida do sujeito, os pensamentos contrafactuais são potentes iniciadores de comportamentos auto-organizativos. A questão da auto-organização, depois, quando vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem perguntar para o professor Alfredo. Mas a questão da auto-organização é uma linha teórica, no meu entender, cada vez mais estudada, e tenta ser uma hipótese explicativa para movimentos de elementos que se organizam num todo, buscando manter a integridade do sistema. No caso de nós, seres humanos, do sujeito. Tá? A auto-organização, ela tem o potencial para reconfigurar o envolvimento, o meu engajamento no mundo. Por quê? Porque é um processo de adaptação. Tá? Então, ela tem, potencialmente,
que me preparar para uma adaptabilidade melhor ao entorno, modificando modos de sentir e perceber e agir e mantendo ou não a integridade do sistema. Nesse sentido de manter a integridade do sistema, ou de fazer o sistema refletir sobre seus próprios rumos, é que a questão dos contrafactuais são importantes. Por quê? Porque se a auto-organização é essencial para a adaptabilidade, por outro lado, se nós pudermos não controlar o processo de auto-organização, porque com isso a gente tira a questão do sujeito mesmo se organizar, mas socioculturalmente influenciar, ser mais uma das forças que vão influenciar esse processo, tentando fazer com que essa auto-organização mantenha a integridade do sistema nos casos onde isso não ocorre, para mim seria um ganho. Como, através dos contrafactuais, eu vou rememorar, eu vou recriar uma situação, os contrafactuais, como eu já disse na introdução, são elementos pós-decisionais importantes para guiar as decisões futuras que o sujeito vai tomar. Na geração dos contrafactuais, todas essas coisas estão presentes. Então, o conteúdo dos meus afetos, das minhas crenças, os valores, autoconfiança, autoestima, como eu faço a leitura do entorno social, como eu resisto ou não às pressões do grupo social, se eu sou resiliente ou não às várias influências do entorno, a minha corporeidade, incluindo toda a minha biologia, toda a minha fisiologia, toda a minha anatomia, as experiências decisórias que eu já tive, a minha história de vida, as minhas funções executivas, ou seja, se eu consigo selecionar informações, se eu atribuo relevância às informações que merecem relevância, se eu consigo me manter focado depois que eu tomei uma decisão que compõe as funções executivas, a bagagem de conhecimento que eu trago, tudo isso, todos esses elementos estão presentes na elicitação de um pensamento contrafactual. E como eles se fundamentam nessa estrutura como C, eles permitem que eu faça simulações mentais e corporificadas, mentais porque eles acontecem na mente, mas corporificadas porque eles dizem respeito ao meu ser como um todo. Eles permitem que eu simule alternativas à realidade. Então ele permite que eu construa cenários vicariantes para a realidade que eu tenho. Então, uma das questões que estão implicadas nos comportamentos de risco é que o sujeito se depara com poucas alternativas. Ele não consegue elencar perspectivas de ação. Então ele acaba tomando a que por pressão parece ser a mais lógica, ou parece ser a mais fácil, ou a que vai dar mais certo. Cada uma dessas direções tem funções diferentes. E podem ser tanto, vamos colocar entre aspas, benéficas, como prejudiciais ao sujeito. Os contrafactuais ascendentes se dirigem a pensar, se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito aquilo daquele outro jeito, as coisas seriam melhores. Então, eu não teria quebrado nem o braço nem a perna, ou só teria quebrado um. Os contrafactuais descendentes pensam como as coisas poderiam ter sido piores. Então, se eu não tivesse feito isso, ou tivesse feito aquele outro, eu poderia ter quebrado os dois braços e as duas pernas. Então, aqui há uma função maior de proteção do sujeito. Eu tento ver como que a realidade poderia ter sido, como que ela poderia ter sido pior do que ela se apresenta. Isso serve de consolo. Do outro lado, como que ela poderia ter sido pior. E isso, muitas vezes, se eu não consigo quebrar essa cadeia,
eu entro num ciclo de ruminação mental, como a minha vida é ruim, como tudo poderia ter sido melhor e não foi, e isso acaba gerando sofrimento psíquico, que pode ser e muito agravado. A disfunção dos contrafactuais pode afetar o discernimento e capacidade de julgamento, comprometendo o processo decisional e a qualidade do engajamento do sujeito no entorno. Aqui eu coloco, são 4 formas que os contrafactuais podem assumir em termos de disfunção. Um é falácia contrafactual, que pode se resumir na seguinte frase que está aí. Olha, não adianta. Eu podia ter feito X, eu podia ter feito Y, eu podia ter feito Z, nada me faria emagrecer. Eu já fiz a dieta da lua, eu já fiz a dieta da sopa, eu já fiz a dieta, sei lá, tem um monte, né, de proteína. Não adianta, nada me faz emagrecer. Daí as explicações ficam como alguma coisa supra-humana, né? É o meu metabolismo. Então a genética também vira uma categoria supra-humana, quer dizer, eu não posso mexer nela. Então, já que eu não posso fazer nem X, nem Y, nem Z, o negócio é continuar comendo. Né? Porque nenhuma decisão que eu faça vai modificar isso. Né? Então é um tipo da pessoa justificar o comportamento que ela tem e não tomar decisões que a colocassem em um nível melhor de adaptabilidade. Ruminação de sentimentos de remorso, culpa e vergonha, já me referi. Autoincapacidade. A ação do sujeito para, entre aspas, se autossabotar. Então ele sempre arruma justificativas prévias para um desempenho que ele acha que ele não vai ter. Então, por exemplo, ele pode falar: se ao menos eu não tivesse bebido tanto, me sairia melhor na prova. Quando ele coloca a formulação contrafactual nesse sentido, onde que ele está colocando peso? Não numa característica pessoal. Eu não gosto de estudar, eu não tenho disciplina necessária para estudar. Mas numa circunstância do momento. Não é que eu não tenho disciplina para estudar, é que eu bebi demais. É uma coisa de momento. Entendeu? Então, isso é um sentimento de autoincapacidade. Não é que eu não tenho a capacidade para fazer as coisas. É que no momento eu estava incapacitado para isso. Eu não consigo assumir uma perspectiva de modificação de atitude. Por quê? Porque não é essa vez que eu bebi, né, senão eu teria me saído melhor. No dia seguinte foi, se eu não tivesse dormido tanto, eu não teria perdido o compromisso. Então isso é um padrão na constituição do sujeito. Não é que seja um evento. Tá? Então, ele é uma disfunção do contrafactual, por quê? Porque não leva a que ele tome uma atitude que realmente vá colocá-lo num rumo adaptativo mais eficiente para os objetivos que ele mesmo se estabeleceu. Afinal, no caso, se for um estudante, né, vir para uma universidade e concluir o curso, o objetivo é que ele próprio se estabeleceu. Então, o que vai acontecer, as decisões que ele vai tomar, tem que ser efetivas no sentido de propiciar que ele se forme. Ou então que abandone o curso e vá procurar outra coisa. Mas, no final, contrafactuais e comportamentos de risco alimentares. Desordens alimentares e sentimentos de remorso e vergonha. Então, como isso se encadeia e como os contrafactuais interferem nisso? Então, distorções cognitivas contrafactuais do tipo: se eu engordar 1 quilo, engordarei 100 quilos. Onde há uma dicotomia. É porque você engordou 1 quilo que você vai obrigatoriamente engordar 100 quilos. Ou, se eu comer carboidratos, eu engordo. Portanto, devo evitá-los ou me tornarei obesa. São combinações presentes em falas de jovens anoréxicas e bulímicas, associadas a sentimentos de autoincapacidade, denegação de si, ou sentimentos de menos-valia e de vergonha.
Esse autor, depois eu tenho a bibliografia dele, eu vou colocar no final da apresentação. Ela faz uma distinção interessante entre culpa e vergonha. E enquanto a maioria da literatura vai colocar os distúrbios, as desordens elementares, tipo anorexia e bulimia, em cima de sentimentos de culpa, ela defende que isso seja colocado em termos de sentimentos de vergonha. Então, vergonhas do próprio corpo, vergonhas de ações que tenha feito, vergonha da forma como o corpo se apresenta nas ações que ela realiza. Se relacionam a contrafactuais ascendentes, esses sentimentos. Se eu fosse magra, as pessoas gostariam de mim. Ou, se eu não fosse tão gorda, poderia ser uma pessoa mais eficiente. Então, de novo, esses sentimentos eles não são direcionados a um único ponto. Eles compõem um pacote, eles compõem um todo na vida da pessoa. Então, tudo que ela faz, a referência dela é esse corpo, entre aspas, disforme, com o qual ela não convive. Por isso que não é fácil mudar. Por quê? Porque é uma natureza, alguma coisa muito forte para a integridade dessa pessoa. Probabilidades de escolha de uma dieta de risco. É um outro caso onde a gente pode fazer uma ponte. Essas três questões estão envolvidas nas probabilidades da escolha de uma dieta de risco. Compreensão dos links entre nutrição e suas consequências para a saúde a longo prazo. Desejo de modificar a dieta para incluir alimentos saudáveis, a pessoa precisa querer fazer isso. Postergar recompensas imediatas de consumo, por considerar alternativas que signifiquem ganhos futuros para o seu bem-estar. Entre esses fatores, que vão influenciar a adoção de uma dieta mais saudável, temos outros subfatores. Nível de renda, uma dieta menos saudável é vista como mais econômica. A influência do grupo cultural, se o lugar, como há uns anos atrás, como eu mesmo quando era criança, qual era o lema? A criança saudável é criança gorda. Então, uma criança fraca tinha que ser alimentada de qualquer jeito, porque senão ela poderia ficar doente e morrer. O paladar, favorável a uma dieta menos saudável, porque a pessoa já está acostumada, ela tem que mudar o hábito. Tempo de preparação dos alimentos, pressão da mídia, idade, os jovens são mais propensos a dietas de risco. Gênero, homens tendem a preferir uma dieta mais rica em gorduras saturadas e colesterol. Moradores da periferia e nível de escolaridade. Também na questão dos contrafactuais descendentes. Se eu percebo que eu estou comendo uma dieta que não é saudável, mas está tudo dando certo, eu não tenho colesterol alto, eu vou comprando roupa um pouco maior, mas ainda consigo comprar roupa e entrar na roupa, eu não sinto que eu estou tendo nenhum prejuízo, eu me sinto o quê? Com sorte, minha genética é boa, eu faço exame de colesterol lá, não dá nada, então eu me sinto protegido, e com isso, ou, caso clássico para mim, é o daquela diabetes que é fácil, entre aspas, de controlar. Que a pessoa no começo não precisa tomar remédio, e não precisa fazer nada, só manter hábitos mais saudáveis. É nisso que as pessoas com diabetes vão, não, mas eu posso comer, que minha diabetes é baixa, e vai. Mas eu posso tomar Coca-Cola, porque minha diabetes não sobe, eu tenho diabetes, mas é pouca, tal, Quando passam uns anos, essa pessoa é dependente de insulina. Então, não, mas está tudo dando certo. A minha diabetes é boa, a sua não sei. Mas a minha diabetes é boa, está sob controle. Então isso dificulta a modificação de comportamento, esse tipo de pensamento. Aqui é um trabalho que eu considero bastante interessante, que é da gente trabalhar em cima de fatores protetores e de risco. Isso é uma coisa que educacionalmente podemos fazer. Está muito ligado a uma perspectiva desenvolvimentista,
de desenvolvimento. E tem vários estudos, a Maria, que eu pesquiso também em relação ao desenvolvimento psicossocial ou a prevenção do sofrimento psíquico, né, em crianças e jovens. Então aqui tem alguns fatores que são risco para as desordens alimentares. Então, meninas, desordens alimentares aí, principalmente bulimia e anorexia. Então meninas são mais suscetíveis. A questão do gênero é importante como fator de risco aí. Adolescência, embora esse fator esteja baixando. Por quê? Porque há cada vez uma pressão mais forte para que crianças cada vez menores se preocupem em não ficarem gordas. Tá? Então, criança de 6 anos que não é que não quer comer coisas saudáveis, ela não quer comer para não correr o risco de ficar gorda. Né? Isso está cada vez mais baixando essa idade, não é uma coisa que está despontando mais na adolescência como era uns anos atrás. Padrões culturais, que é esse modelo de corpo e de beleza padronizada que se tem nos dias de hoje. Fatores dietéticos, então fatores ligados a como a biologia de cada um lida com a questão dos nutrientes e ao sistema neurohormonal, neurotransmissores, questões ligadas à metabolização de insulina e de outros açúcares e outros produtos. Ligadas à etnia, os caucasianos se mostram mais vulneráveis à elogia do corpo perfeito, busca por novidade e evitar sofrimento, mais associada à bulimia. Então, o bulímico tem aquele perfil de buscar sensações novas. Então, busca por novidade é buscar sensações novas. Isso é uma característica também de pessoas que assumem frequentemente comportamento de risco. Eles são viciadas em adrenalina, né? Essa sensação nova traz toda essa associação corporal. E de evitar sofrimento, pessoas que fazem tudo para evitar a frustração que advém de um sofrimento. Padrões mal adaptativos de alimentação na infância. Se a criança percebe que a questão da alimentação é muito forte para a mãe e ela pode fazer disso uma moeda de troca, por exemplo. Então ela, não, come porque você vai ser a queridinha da mamãe. Né? Come, senão a mamãe não vai gostar mais de você. Então, isso tem um lado perigoso de você fazer essa associação, tanto para a criança constituir essa relação que ela estabelece com a mãe como moeda de troca. Então, eu quero agredir você por qualquer coisa que você tenha me feito, eu paro de comer. Ou como ela vai levando a questão da afetividade e da alimentação para o resto da vida. Tá? E por outro lado, quando você tem brigas na hora de comer. Quando não é essa chantagem, mas a hora da alimentação fica sendo uma tortura, porque a criança é obrigada a comer, não por convencimento, mas pela força, ou por algum castigo, alguma coisa assim. Então, padrões mal adaptativos de alimentação na infância. Insatisfação com o próprio corpo, baixa autoestima e baixo suporte social. Então, a pessoa que não consegue se inserir em redes sociais que vão lhe dar o mínimo de conforto emocional numa hora que ela tem necessidade, ou de ajuda em alguma situação. Tendência à compulsão, a necessidade de ter controle das variáveis e comportamento ritualístico. Aqui, os contrafactuais, então, trabalham na sedimentação de uma decisão. Por quê? Porque elaboram cenários contrafactuais que têm a ver com o contexto do sujeito, tem foco ligado em antecedente relacionado à ação do próprio sujeito. Sou eu que estou sempre no centro. Eu posso colocar até a culpa em outro, mas sou eu que estou no centro das elaborações contrafactuais. São as coisas que referem à minha vida, a minha perspectiva de vida.
da crença do sujeito de que o resultante não seria inevitável, porque se ele acha que o resultante seria inevitável, ele não vai ter nenhuma produção contrafactual, porque já ia ser inevitável mesmo. Da natureza comparativa dos contrafactuais. Porque eu tenho tanto a minha percepção quanto aquela que eu posso imaginariamente simular de coisas que acontecem com os demais. Nesse ponto, as trocas que temos sociais são essenciais. Por quê? Porque o que eu vejo que aconteceu... Como é que se chama? Paula. O que eu vejo que aconteceu com a Paula, e essa é uma das razões porque a gente fica todo mundo de olho em pé quando fala assim: oh, você sabe o que aconteceu com a Paula? Todo mundo para. Né? Por quê? Porque quando eu souber o que aconteceu com ela, pode ser que isso sirva para eu criar outros cenários onde isso não aconteça comigo. Então eu quero entender o que aconteceu com ela para evitar fazer o mesmo erro. Então essas trocas sociais, elas alimentam os contrafactuais. Elas permitem com que eu tenha mais exemplos aos quais eu possa contrapor a minha situação pessoal.